Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Lá, no programa de hoje, confira uma matéria especial sobre a denúncia oferecida pelo MPRJ contra 2 policiais civis por envolvimento em uma das 28 mortes durante a operação policial realizada no Jacarezinho em maio deste ano. Já no quadro Conheça a atuação do MPRJ, você vai ficar por dentro da Operação Desmonte, que prendeu integrantes de grupo que furtava e receptava peças de veículos em um antigo depósito de carros apreendidos do Detro, em Mesquita. Entenda o caso com a promotora de justiça, Mariana Segadas. E no nosso bloco de entrevistas, não perca uma conversa sobre as atribuições do CAU Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do MPRJ, com a Procuradora de Justiça, Carla Araújo. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Em 6 de maio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma ação na comunidade do Jacarezinho para cumprir mandados de prisão contra o tráfico de drogas e suspeitos de outras práticas criminosas. Esta operação terminou com 28 mortes, incluindo a de um policial civil. Para apurar os fatos ocorridos nesta ação, o MPRJ instituiu também em maio uma força-tarefa. Após a investigação de um dos locais em que ocorreram mortes, o MPRJ denunciou 2 policiais civis por homicídio doloso e fraude processual. Acompanhe agora uma matéria especial sobre o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça, no dia 14 de outubro, 2 policiais civis por envolvimento em uma das 28 mortes durante a ação realizada no Jacarezinho, em 6 de maio. A denúncia foi oferecida pela Força-Tarefa do MPRJ, que atua nas investigações das mortes e demais delitos ocorridos nessa operação. Em coletiva de imprensa na sede do MPRJ, membros do Parquê Fluminense explicaram a denúncia apresentada pela Força-Tarefa Jacarezinho MPRJ. Nós conseguimos concluir uma investigação e oferecemos uma denúncia hoje de manhã que ainda está sob apreciação do Poder Judiciário. A denúncia foi aceita no dia seguinte à coletiva, com a determinação do afastamento dos policiais da função pública externa e a proibição de contato deles com pessoas que morem na comunidade. Ouvimos 44 testemunhas ou informantes. Nós temos aqui contabilizados 24 agentes estatais que figuram em ocorrências de crime. Nem todos são investigados, eles só figuram na ocorrência do crime. Nós temos 4 policiais que figuram como investigados formalmente nas nossas investigações. Nós temos 2 requerimentos judiciais feitos, 2 provimentos judiciais positivos, reuniões com representantes diplomáticos foram 3, reuniões com agentes políticos foram 2, e o mais importante foi a busca ativa, trabalho que nós fizemos na Força Tarefa com a colaboração essencial da doutora Valéria Lynch, do Núcleo de Atendimento às Vítimas. Nós fizemos uma busca ativa de 115 pessoas. Foram 115 pessoas identificadas como prováveis testemunhas dos fatos. Nós fizemos essa busca ativa e conseguimos a colaboração de 44. Fizemos contatos e reuniões com a sociedade civil organizada, reuniões de trabalho externas, e entrevista com os peritos do IML também, nos reunimos com eles para trabalho. Um convênio externo com São Paulo, né, com o setor de perícia de São Paulo, de 3 diligências técnicas, 2 externas, e fizemos desencaminhamento para atendimento psicossocial de 27 pessoas. E atendimento aos advogados, que foram 5, que são advogados que atuam nos autos como representantes dos policiais. A investigação é uma só, eu não lembro o número do procedimento, mas são anexos que a gente criou a partir de cada local. Por que ela andou mais rápido? Porque foi num local confinado, um imóvel, onde a gente conseguiu, não sem custo, houve pessoas que a gente ficou mantendo contato por mais de 2 meses, familiares de vítima, para tentar explicar do que se trata, né? A gente conseguiu fechar a oitiva de todos os envolvidos,
Como era um local confinado, a Polícia Civil se apresentou para fazer a perícia do local, a Polícia Técnico-Científica, isso é evidente que ajuda. A gente teve uma reunião técnica com os peritos legistas, o Ministério Público designou um perito legista para acompanhar o ato de necropsia, e tudo isso somado autorizou essa conclusão. A gente ouviu também, como eu lhe falei, alguns policiais de outras instituições, da Polícia Militar, para saber como é que é operar no Jacarezinho. A gente ouviu o socorrista da Polícia Civil quando da ocorrência, familiares, presentes, presos. A gente ouviu todo mundo. Assim, não é figura de linguagem quando eu falei que a gente bateu em todas as portas. Quem quis falar, sentou na nossa cadeira. Os 2 policiais foram denunciados por envolvimento no homicídio de Omar Pereira da Silva, morto no interior de uma casa no Jacarezinho. Segundo as investigações da Força Tarefa, o crime foi praticado quando a vítima estava encurralada em um dormitório infantil, desarmada e já baleada no pé. Um dos agentes denunciados responderá pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e fraude processual. Já o outro policial também responderá pelo crime de fraude processual. Agora eles vão tomar ciência da instauração do processo. Então, a gente vai tentar caminhar com esse processo. Se nós formos felizes nas nossas alegações perante o Poder Judiciário, até apresentar essa causa ao Tribunal do Júri. Além do oferecimento de denúncia referente à morte de Omar Pereira da Silva, o MPRJ investiga outros 2 policiais civis por 2 mortes ocorridas em outra residência na comunidade do Jacarezinho durante a operação. Esse é o primeiro caso que nós fechamos, que nós denunciamos e agora nós aguardamos uma decisão do Poder Judiciário contra 2 policiais. Em um outro anexo, que é um outro local de crime, nós já temos 2 policiais como investigados. Mas nós ainda temos 11. Ainda temos 11 locais de crime onde nós temos que avaliar, coletar provas para verificar se outros policiais serão considerados investigados ou não. Então, nós temos ali 13 locais de crime, contando com o homicídio também do policial. Em todos esses locais, nós vamos verificar quem são as pessoas que efetivamente praticaram algum crime, a partir do momento que nós conseguimos colher essas provas. Eles estão sendo investigados para saber se a tese que eles alegam, que é confronto com excludente de ilicitude, com legítima defesa, se essa tese se sustenta, esses outros investigados. Quando a gente fala em investigados, é porque a gente não fechou a questão. Então, assim, todo o cenário, de fato, desses outros 2 está sendo apurado. No frigir dos ovos, a questão é muito semelhante nesse ponto. Os policiais alegam que a reação deles foi legítima e a gente está apurando se essa legitimidade se comprova a partir dos elementos de convicção que a gente tem. A Força Tarefa Jacarezinho também está apurando os demais 11 locais com vítimas fatais durante a operação. De acordo com os promotores de justiça responsáveis pelo caso, as 28 mortes registradas na operação, incluindo a do policial André Frias, estão sendo analisadas. Uma investigação dessa magnitude não tinha condição de ser desenvolvida em bloco. Cada local de crime conta uma história, cada local de crime tem a sua peculiaridade. Quem for mais perspicaz vai perceber que essa investigação é bem peculiar num ponto. A gente não está buscando o autor de um crime. Os policiais apresentaram a ocorrência. A gente já sabe quem atirou. A gente está buscando a dinâmica dos fatos. Em vários locais nós estamos tendo uma dificuldade muito grande em conseguir arregimentar testemunhas. As pessoas elas se negam a depor, elas têm muito medo, tanto do narcotraficante da comunidade, como também, eventualmente, de uma retaliação de algum policial. Elas têm esse medo e elas preferem não se envolver com isso. Mas nós estamos tentando, nós estamos aqui com as nossas estruturas do Ministério Público, com o Núcleo de Atendimento à Vítima, fazendo buscas ativas ainda, para tentar conseguir encontrar mais testemunhas, para poder ouvi-las, e aí nós vamos confrontar o que os policiais disseram, com os depoimentos das testemunhas e com as provas técnicas que nós ainda estamos colhendo. Nós ainda temos uma perícia em andamento em São Paulo, que ainda não ficou pronta, e nós estamos aguardando essa perícia também, que ela vai trazer, certamente, luz para essa investigação. A perícia são a perícia das vestes dos mortos. Nós encaminhamos para São Paulo, nós fizemos um convênio
com a Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, e eles vão periciar essas roupas. Nós estamos pedindo aqui para verificar a análise de DNA, para saber se em cada camisa, em cada roupa, tinha mais de um DNA de pessoa, de ser humano, e marcas de pólvora também, que pode determinar um tiro aproximado. A perícia, ela primeiro foi de muita valia. Ela, primeiro, está ricamente documentada em fotografias. A gente consegue perceber a dinâmica do local. A partir disso, a gente fez um croquis do local. A gente sabe da dificuldade de ingressar no Jacarezinho, sendo órgão de persecução penal. Então, a gente conseguiu a colaboração até da Defensoria Pública para fazer uma planta baixa para auxiliar a gente. Alguns locais, de fato, a gente entrou em contato com as pessoas e pediu para compartilhar o dado de localização do celular para a gente tentar montar um mapa assim da distância para ver como é que foi e como é que não foi. Nesse caso, então, as fotografias dão conta do cenário para a gente poder confrontar se aquilo que foi dito no cenário se sustenta. Nós só podemos fazer esse trabalho porque nós temos autonomia e independência. Isso é que é importante que seja dito. O Ministério Público ele tem autonomia e independência. No dia que o Ministério Público não tiver mais autonomia e independência, um trabalho como esse certamente vai ser impossibilitado. Certamente nós não conseguiríamos concluir um trabalho como esse se nós não tivéssemos autonomia e independência. O MPRJ realizou a Operação Desmonte para prender 5 pessoas acusadas de integrar associação criminosa armada para a prática dos crimes de furto qualificado e receptação qualificada de peças de veículos acautelados em um antigo depósito do Detro, situado em Mesquita. Confira no quadro Conheça a atuação do MPRJ. A Operação Desmonte apurou a existência de associação criminosa voltada para a prática dos crimes de furto qualificado e receptação qualificada, os quais estariam ocorrendo dentro de um depósito situado na cidade de Mesquita. Esse depósito pertenceu ao Detro até o ano de 2018, quando então repassou a administração do local para a empresa Rodando Legal. No total, foram 5 denunciados, sendo todos eles denunciados por associação criminosa e 4 deles denunciados por furto qualificado e 1 ainda por receptação qualificada. A investigação ela teve início a partir de compartilhamento de provas de outra investigação levada a cabo pelo GAECO. A investigação anterior ela apurou a existência de milícia lá na cidade de Mesquita, atuante na cidade de Mesquita, e a partir de elementos colhidos naquele procedimento foram extraídas cópias que deram ensejo à instauração da investigação relativa à Operação Desmonte. E nesses elementos de prova, verificou-se a existência dessa associação criminosa que era voltada para o desvio de peças de veículos que se encontravam acautelados nesse depósito da cidade de Mesquita. Esses veículos eram, parte deles, ainda veículos apreendidos pelo Detro, que permaneceram no local mesmo após o Detro repassar a administração desse terreno. Em 2018, o Detro ele repassou a administração desse terreno para a empresa Rodando Legal, e essas peças eram desviadas por funcionários que trabalhavam nesse local. Esse grupo ele era formado por funcionários de uma empresa que atuava no local para a comercialização das peças. E esses denunciados eram todos funcionários dessa empresa e atuavam da seguinte forma: eles desviavam essas peças, retirando-as dos veículos que se encontravam lá acautelados, e passavam essas peças por cima de um muro para os clientes, receptadores, enfim. E também eles permitiam a entrada desses clientes e receptadores no depósito para que eles mesmos retirassem essas peças. E essas peças muitas vezes eram substituídas por outras peças defeituosas,
que eram repostas ou por esses funcionários ou até mesmo pelos próprios clientes receptadores que compareciam lá ao local para retirar as peças dos veículos. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do MPRJ foi reestruturado pela Resolução GPGJ número 2402 de 2021. Para falar sobre esse órgão que foi criado para se dedicar e dar suporte técnico e operacional às promotorias de justiça da área de violência doméstica e familiar, hoje nós vamos entrevistar a coordenadora desse centro de apoio, a Procuradora de Justiça, Carla Araújo. Olá, doutora Carla, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada. Doutora, o que é o CAU Violência Doméstica e quais as mudanças nessa nova gestão? O CAU, que a gente chama que é o Centro de Apoio Operacional, ele tem por finalidade dar, como o nome já diz, apoio, dar estrutura, embasamento, subsídios para os promotores que atuam na área de violência doméstica. Embora a gente possa pensar, a princípio, que são apenas os promotores que estão em juizados de violência doméstica, na verdade, todo o interior tem atribuição para violência doméstica. Então, o nosso CAU, ele tem assim, uma estrutura de amparo, de apoio a todos os membros do Ministério Público que atuam com a parte criminal relativa à violência doméstica e familiar. E, doutora, qual a importância do CAU Violência Doméstica na atual administração superior e na atual conjuntura da sociedade? Esse é um momento muito importante que nós estamos passando, né? Com a pandemia e com o agravamento da situação das mulheres devido ao confinamento, devido todo ao cenário que nós estamos passando, a violência doméstica aumentou. Então, ter uma estrutura específica, direcionada, não só para dar apoio aos membros, aos colegas, mas também para fazer uma articulação. Então, o nosso CAU participa semanalmente de reuniões com a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. E nessa coordenadoria nós temos a presença do Judiciário, da Patrulha Maria da Penha, da Ronda Maria da Penha, que funciona aqui na capital do Rio de Janeiro, Defensoria Pública e todos os equipamentos de assistência social, saúde, que estão no entorno da violência doméstica. O trabalho de combate à violência contra a mulher não é só a parte da punição, mas também a prevenção, o acolhimento dessa mulher. E tudo isso é articulado também pelo nosso Centro de Apoio Operacional. Perfeito, doutora. E como é a atuação do CAU Violência Doméstica junto às promotorias de justiça com atribuição? Nós damos elementos e apoio aos colegas que estão precisando. Nós fazemos um informativo semanal com todas as notícias relativas à violência doméstica, as jurisprudências, os novos julgados que existem sobre o tema. Quando tem alguma demanda específica, a gente faz uma pesquisa sobre isso para fornecer para os colegas. Também realizamos webinários através do IERB, a nossa Escola de Direito do Ministério Público, sobre os temas atuais. Então, assim que foi promulgada a lei de stalking, por exemplo, nós fizemos um estudo, um acompanhamento e fornecemos para os colegas tanto material de artigos, como decisões, como também palestras sobre o tema. E agora, quais vêm sendo os principais desafios do CAU Violência Doméstica nestes últimos meses? Os desafios do CAU, na verdade, não são só do CAU, é de do sistema de justiça, para efetivamente diminuir esses índices de violência doméstica. O Ministério Público é um ator muito importante nessa luta, nesse combate de enfrentamento. Quando a gente diz violência doméstica, também é o feminicídio. Os índices subiram muito. Então, o nosso desafio é combater, reprimir, divulgar informação, isso é muito importante, para que a vítima saiba onde procurar ajuda, quais os canais que estão abertos nessa fase que nós estamos, né, voltando aos poucos ao convívio social, com todas as normas de higiene. Então, dar informação para a vítima, dar informação para a população,
também são os desafios do CAL, para que essa mulher que sofre violência, ela possa identificar que ela é uma vítima, ela possa saber quais os instrumentos que ela tem à sua disposição e ela possa provocar através de um registro de ocorrência, numa delegacia de polícia ou online, ou através da ouvidoria do Ministério Público, ou chamando a polícia militar, mas é necessário que ela saiba onde procurar ajuda. Isso também nós fazemos no CAL Violência Doméstica. Doutora Carla, para terminar a nossa entrevista, quais são os projetos programados para o CAL Violência Doméstica neste ano? Nós pretendemos fazer uma série de palestras, de grupos de estudos, não só com os membros do Ministério Público de primeiro grau, também como o do segundo grau, fazendo uma articulação entre eles, explorando os temas que vão surgir durante o ano, as leis novas, trazendo pesquisa de doutrina, de jurisprudência, numa integração entre todos os colegas. Doutora Carla, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom, o MP Cidadão fica por aqui. Se você quiser rever esta entrevista, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Nos siga nas nossas redes sociais e escute o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Um forte abraço e até a semana que vem. Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.